Shalom, shalom, brachot, Shabbat tov, mevorah lekulam, a todos os amigos, a todos os haverim, né, da comunidade da Kahal Rabi Muyal, como também da International Bnei Brit Yeshivat, e todos os nossos amigos que estão aí assistindo aos ensinamentos da Torá, do Pirkei Avot, do Talmud em geral. Vamos falar sobre aqui a Mishnah número 17 do Pirkei Avot, do capítulo 1. Eu sei que eu escolhi essa Mishnah porque a gente está no período de reflexão do mês de Elul, que é o período de introspecção, um período que nós temos que fazer teshuvah, que é o arrependimento dos nossos atos, de tudo que fizemos, para que possamos ser escritos no livro da vida. E nós temos aqui nessa Mishnah uma coisa bem interessante, que fala sobre Shimon, seu filho, né? Diz o seguinte: fui criado entre sábios e não encontrei nada melhor para o corpo do homem do que o silêncio. Não é a teoria o principal, mas a prática, e quem fala demais traz o pecado. Bom, é interessante que Shlomo, rei Salomão, em Eclesiastes 3:7, ele fala o seguinte: tempo de guardar silêncio. O Talmud também diz, tem uma palavra que pode valer uma sela, moeda, mas o silêncio vale 2 selas, né? 2 moedas. Isso está no Talmud babilônico Megillah 18a. Agora vamos entender essa questão do silêncio. O termo que se encontra aqui é o corpo do homem. E a melhor coisa seria o silêncio para o corpo para assuntos relacionados ao corpo do homem. Geralmente, quando nós entramos em uma conversa, seja ela que for, a gente tem que evitar que o ponto principal da conversa seja algo relacionado ao nosso corpo. Por exemplo, eu comi um bife maravilhoso com um molho muito gostoso ontem. As mulheres que gostam de falar, menina, essa bolsa, essas coisas assim e tal. Essa bolsa, Victor Hugo, Carmen Stephanie, é a coisa mais linda, né, e etc. São coisas que o corpo deseja e isso deve ser evitado. O que deve ser sempre colocado em consideração numa conversa, o principal ponto da conversa é Hashem, é Deus. Então, sempre daí, tudo relacionado o que advém a Ele e a vontade de Deus, né? Então, esquecer um pouco nossa vontade e esquecer um pouco, não totalmente a nossa vontade, e entender que Hashem é tudo. Então, tanto que Davi, ele fala o seguinte: que será dado ao que será acrescentado a ti a língua enganosa, né? Ele fala aqui, quando Davi fala, Salmo 123, o que significa ele? O que é dado, será acrescentado a ti a língua enganosa? É quando nossos lábios, né, eles estão assim, como eu posso dizer no hebraico, né, bíblico, nossos lábios tendem a sempre acrescentar algo que não foi dito, né? Isso foi um dos motivos do pecado da serpente ali ter seduzido Eva, né? Ela acrescentou uma palavra que Hashem nunca tinha falado, Deus não tinha falado, e isso gerou, em cima da analogia, a serpente conseguiu fazer com que houvesse o pecado. Então, a gente tem que entender todo o processo, tá? Que às vezes a língua,
a menor parte do corpo, né, o menor órgão do corpo, ela é muito perigosa. Tanto que Hashem colocou protegendo para ela não falar muito os dentes, que são os ossos, ali para fechar, né, os lábios, mas mesmo assim ela consegue fazer um estrago total. E aqui também nessa Mishnah fala sobre, não é a teoria o principal, mas a prática. Agora a gente tem que entender o que significa isso, tá? Muita gente diz assim, não, o judaísmo é prática. A questão toda é a seguinte: quando os meios que você conseguir, você está usando, tentando aprender algo, para que você introduza alguma coisa que não cabe, então é melhor praticar. O judaísmo, por exemplos de pessoas sábias da Torá. Mas, na verdade, houve muita discussão entre os Tanaim na época a respeito dessa passagem, dessa Mishnah. Então, considerou o seguinte, que realmente o principal é a teoria, porque da teoria leva a boas práticas. Se você conhece, aprende para colocar, internalizar no seu coração, se você conhece bem a Torá, ela vai conduzir a bons feitos, Mas uma vez que o estudo é encarado apenas como um meio, então parece que a essência importante é a mesma ação. Mas existem pessoas que pegam, não estudam com rabinos, se acham melhores do que outros, tá? E ficam propagando ensinamentos que não existem na Torá. Eu conheci um recentemente, e o pior, uma pessoa uma pessoa idosa, que é bem difícil lidar com uma situação assim, porque já vem com preconceito definido e não aceita nada. Então, por isso que às vezes é bom nesse sentido o silêncio do corpo, porque ela está expressando a vontade do corpo dela e não a vontade da Torá e não a vontade de Hashem. E aí tem mais uma coisa. Quem fala demais traz o pecado. O que é isso? Às vezes nós estamos falando alguma coisa e as pessoas isso está no tratado aqui do Shin 40b, que a pessoa no tratado babilônico, o Arahim 16a, que a pessoa começa a falar alguma situação, até mesmo inofensiva, e quanto de uma determinada pessoa, e aí você vai gerando a outras pessoas, não, eu conheço bem, não é bem assim, você tenta defender, e quanto mais você defende, mais gera uma argumentação, mais gera o pecado e assim por diante. Então aquilo que poderia ser simples e poderia ter se acabado por ali, não é. Quando você vai defender uma pessoa, dizer que ela é uma pessoa de bem, etc, etc, mas aí vão dizer, mas ela é um péssimo pai, ela é um péssimo filho, um péssimo marido e assim por diante. Então, às vezes é melhor ficar em silêncio também nesse sentido. Agora, na prática demais da Mishnah, é que a gente sempre tem que buscar a vontade absoluta divina de Deus em nossas vidas e deixar as conversas frívolas de lado e nos manter em foco da vontade absoluta de Deus, que é a sua Torá. Então, meus amados, queridos, amigos, que Hashem vos abençoe, uma semana de muita paz, muito sossego e de realizações para todos vocês. Shabbat Tov Lekulam.